No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32, nessa passagem, o Senhor Jesus está ministrando a palavra, falando, despedindo do povo, e ele fala para os seus discípulos: entra no barco e vão adiante. Enquanto isso, Jesus sobe para o monte, e ao subir ao monte, ele fica só, orando, buscando a face do Eterno. E nessa oração o Senhor se demora e vai até a quarta vigília da noite. E o Senhor, após a oração, ele retorna para os seus discípulos. Só que ele começa a andar sobre o mar, por cima das águas. Os seus discípulos estão já no meio do mar, açoitado pelas ondas. O vento era o contrário, e os discípulos estavam realmente naquele momento de aperto. Estavam aflitos, porque o vento açoitava forte e as ondas também se elevavam. Enquanto isso, o Senhor ia andando sobre as águas, e eles, ao ver o Senhor sobre as águas, ficaram atônitos e assustado, bem assustado, porque via alguém, eles não reconheceram que era o Senhor, andando sobre as águas. E o Senhor, ao ver que eles estavam bastante aflitos, assustados, em pânico, porque na mente deles, ao ver, pensava que era um fantasma. E o Senhor falou: tem de bom ânimo, sou eu, o vosso mestre, o vosso Senhor. E Pedro, um dos discípulos que estava no barco com os demais discípulos do Senhor, falou para o Senhor: se és tu, Senhor, que andas sobre as águas, ordena-me que eu vá ter contigo. E Pedro, ele saiu, o Senhor disse: então, Pedro, venha ao meu encontro. E Pedro desce do barco e sai andando sobre as águas. E andando de encontro ao Senhor. Mas de repente, o vento era muito forte, o vento que era contrário, bateu de encontro o rosto de Pedro, e Pedro se assustou. E ele, por se assustar, por ver aquele vento soprar sobre o seu rosto, ele começou a afundar. E ele grita: Senhor, acode-me, socorre-me, Senhor, pois estou me afogando. E o Senhor, depressa, estende a mão, pega ele pela mão, e levanta ele, ergue ele, e disse: homem, por que duvidaste? Ó homem de pouca fé. Ele sobe ao barco, e o vento cessa. Aquele momento de atribulação deixa de existir, porque Jesus entrou no barco. E os discípulos o adoraram ali, aquele momento, e ficaram surpresos por ver o Mestre, mas glorificaram a Deus pelo milagre que o Senhor entrou no barco. Nessa passagem de hoje, eu quero fazer um comentário e quero fazer uma reflexão com vós. Porque Jesus se demorou. Jesus estava com os discípulos, tinha acabado de haver um milagre da multiplicação dos pães. Jesus dá ordem aos seus discípulos, enquanto ele despede a multidão, ele dá ordem aos seus discípulos entrar no barco e ir avante. Mas o Senhor não estava com eles. O Senhor
mandou eles ir. E sobre a ordem do mestre, eles foram para o mar no barco. Também não fizeram nenhuma pergunta para o Senhor, como é que o Senhor ia de encontro a eles. Simplesmente obedeceram à voz do seu mestre. Jesus sobe para o monte para ficar sós em oração e clamava a Deus com certeza pelos discípulos, por toda a multidão que o Senhor acabara de ministrar sua palavra e operar o milagre da multiplicação dos pães, e agradecendo a Deus também pelo momento do milagre, por tudo que o Senhor tinha colocado na mão da pessoa bendita do Senhor para realizar os feitos e glorificar o próprio Deus. Aí Jesus no monte se demora em oração. Já na quarta vigília o Senhor resolve procurar ir de encontro aos seus discípulos, mas ele vai andando sobre as águas. O milagre também é visível aos olhos do discípulo que presenciaram essa cena maravilhosa, mostrando que o Senhor também, nos seus feitos maravilhosos, tem o domínio sobre as águas. E andando sobre as águas, o mestre sabia muito bem que os discípulos iam ficar atônitos, surpreender-se, se assustar. Mas no meio dos discípulos tinha um que tinha mais ousadia, Pedro. E Pedro pergunta se é o Senhor que vem de nosso encontro, ordena-me que eu vá ter contigo, Senhor. E o Senhor disse, então Pedro, vem. E Pedro andou sobre as águas. É interessante que o único homem que andou sobre as águas fora de Jesus foi Pedro. Pedro, por causa da sua ousadia. Mas o Senhor repreende ele, porque no momento em que ele está andando, ele é surpreendido pelos ventos que batiam no seu rosto fortemente. E de imediato surgiu o medo. E este medo fez com que Pedro fosse afundando sobre as águas. Mas ele tinha na sua frente o seu Senhor, que estava andando sobre as águas, e ele clamou ao Senhor, Senhor, acode-me, socorre-me, Senhor, porque eu estou me afogando. E neste ponto que nós vemos que o homem, ele precisa do Senhor. É nos momentos mais difíceis que você tem que reconhecer que a pessoa bendita do Senhor Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Sobretudo porque o Senhor, ele falou sempre, ele foi mostrado, a gente vê nos evangelhos o poder do Senhor sobre a natureza. E também sobre o homem. Quando o Senhor repreende a Pedro, Pedro reconhece que sua fé não era suficiente para andar sobre as águas. E Pedro silencia. Ele fala ao homem de pouca fé. Pedro silencia porque ele sabia que estava diante do Senhor da glória. Estava diante de alguém que tem o poder sobre as águas, o poder sobre os ventos, o poder sobre a natureza, o poder sobre tudo. E Pedro silencia e reconhece o Senhor. E ambos sobem para o barco. E os discípulos também se surpreendem. E ali o texto fala que eles passaram a adorar o Senhor. E o Senhor é glorificado nos seus feitos. Ao lermos o Evangelho, os Evangelhos, se vê e vemos que o Senhor, ele nos surpreende. Ele faz sempre algo mais daquilo que o homem pede e espera. Pois nesse dia de hoje, meu amigo, minha amiga, que presencia, que assiste esse vídeo, permita que Jesus te surpreenda. Busque Ele na tua dificuldade. Não espere estar a ponto de se afogar, mas
chama o Mestre, chama Jesus, chama pelo Senhor Jesus, que Ele virá depressa em teu socorro. Eu não sei em que situação você se encontra, mas lança fora todo tipo de incredulidade, todo tipo de dúvida, e crê tão somente, piamente no Senhor, que Ele virá em teu socorro. Busca o Senhor em oração, busca a Deus o Pai em nome de Jesus, e o Senhor depressa virá em teu socorro. Por isso que o Senhor falou para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, porque não creste, porque duvidaste, creia tão somente que Jesus, Ele vem em teu socorro, e virá em teu socorro. É tão somente crer e clamar. Que Deus os abençoe nesta manhã, nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe grandemente, pois essa passagem que o Senhor permite-nos visualizar e ler na sua palavra foi para provar a fé dos discípulos. Mas que o Senhor também diz para você: creia tão somente que Ele em teu socorro virá, como Ele veio em socorro de Pedro e dos seus discípulos. Deus os abençoe em um nome